Eu vou estar fazendo aqui um vídeo sobre o programa Board Viewer, que é um programa onde ele permite a visualização de arquivos no formato Board View, que é um tipo de arquivo que ele vai demonstrar ligações, né, de uma placa-mãe. É um tipo de esquema diferenciado, onde ele vai mostrar todas as conexões responsáveis por um determinado componente e facilita muito a visualização. Basicamente nós temos dois tipos de esquemas, né? Temos o esquema em PDF, que é o mais tradicional, e temos o esquema em Board View. Ok? O esquema em PDF seria esse esquema aqui, que é o esquema mais tradicional que todo mundo utiliza, que é esse aqui, né? Que é o esquema que apenas mostra as ligações, porém você não tem nenhuma interação com ele. Ele apenas mostra as ligações e só isso. Temos também o formato Board Viewer, onde você vai visualizar melhor as conexões. Eu quero adiantar que esse vídeo ele pode ser um vídeo um pouco longo, porque vai ser um vídeo onde eu vou mostrar com mais detalhes esse programa aqui e o seu funcionamento, onde baixar, como conseguir os esquemas, né? E às vezes é necessário que a gente tenha um certo tempo para aprender alguma coisa, porque às vezes a gente está preocupado, está acostumado com coisas muito rápidas, né? Tudo muito rápido, tudo muito imediato, né? E muitas vezes para aprender alguma coisa é necessário que você pare um pouco, que você analise, que você estude, que às vezes você tenha um certo tempo para aprender alguma coisa, mesmo que essa coisa venha levar alguns minutos, né? Quem sabe até horas, mas para aprender é interessante fazer isso. Por quê? De qualquer forma o tempo vai passar do mesmo jeito. Então se você passar o tempo aprendendo alguma coisa é melhor do que se você passasse o tempo de qualquer forma sem aprender nada, né? Então vamos logo primeiramente ver como baixar esse programa. Vamos acessar aqui o Google Chrome, né? Então é só você pesquisar pela palavra Board View, já está aqui, ó, pesquisada nesse site aqui, você entra nele. Quando você entra nele tem aqui o link de baixar, só você clicar e você baixar. Quando você baixar, ele vai vir nesse formato aqui, ó, nesse formato Board Viewer. É só você descompactar aqui e ele vai ser descompactado com essa placa, com essa pasta, né? Com essa pasta. E dentro dessa pasta vai ter esse programa aqui, o Board Viewer, que é o programa responsável para você acessar esse formato de esquema. Então a primeira parte é você ter o programa. E a segunda parte é você ter o arquivo Board Viewer que vai abrir o esquema, né? Agora sim, uma coisa interessante é que nem toda placa tem Board Viewer, ok? Nem toda placa tem Board Viewer. Algumas têm, outras não. E como você vai achar? Se é você acessar aqui a internet e pesquisar, né? Você sair pesquisando e ver se você acha. Geralmente eu gosto de pesquisar com a palavra em inglês, ok? Uma dica é não pesquisar, talvez não pesquisar por quê? Porque a palavra esquema em português é limitado, você vai apenas acessar páginas do Brasil. Então é preferível você pesquisar pela palavra esquema em inglês, porque aí você vai ter mais acesso, né? Muitas vezes vai ter uma página internacional que vai ter o esquema, e se você pesquisar pela palavra português esquema, você não vai achar. Então eu prefiro pesquisar pela palavra schematic. Não sei como é que é a tradução, não sei como é que é a pronúncia correta disso aqui, mas a palavra é essa. Então quando você pesquisa por essa palavra, se torna mais fácil de você achar. Já apareceu aqui algumas opções, eu quero achar o da ASUS H61, H81, já apareceu algumas opções. No caso da placa em questão, que eu quero pesquisar essa aqui, então vai me dar alguns sites, ok? O site que eu quero
que eu já acessei, eu vi que deu certo, foi esse aqui. É um site que ele tem diversas outras placas, né? Ele tem diversas placas. Então, para você, às vezes, para você procurar de forma mais rápida, você pode apertar Ctrl F ou você vem aqui buscar. Eu vou colocar o modelo da placa em questão, que é essa aqui, ó. Então apareceu algumas ASUS H81-E, não é essa aqui. No caso a minha é justamente essa aqui, ó, que é que está a referência em cima dela. É H81M, revisão 1.3. Então quando você clica, vai baixar no formato WinRAR, que é nesse formato aqui. Então vem com o botão direito extrair aqui e extraiu. Então aqui é o arquivo Board Viewer e aqui é o programa onde tem. Então quando eu acessar o programa pela primeira vez, o programa é esse aqui. Quando eu acesso, para eu abrir o arquivo Board Viewer, eu venho aqui em File, Open. Então eu vou procurar onde eu baixei. No caso eu já tinha baixado aqui na área de trabalho, então ele está aqui. E aqui abriu. Aqui vai me dar toda a placa mãe com seus componentes em cima dela, né? Com o botão do mouse, com o botão direito do mouse, com o botão dele mesmo, né? Eu consigo movimentar com a placa, com o mouse, e com o botão de rolagem, né? Que é a rodinha de cima, eu consigo aumentar e diminuir o zoom, ok? Agora vamos para a placa mãe em questão, para a gente fazer uma avaliação nela. A placa em questão, essa aqui, vocês já conhecem do outro vídeo, então vou estar utilizando essa placa como referência para nosso estudo, mas pode ser qualquer outra placa. É porque como é uma placa que eu já estou com ela aqui, então vou estar utilizando ela para a gente fazer uma análise mais minuciosa sobre isso, né? Então vocês já viram no vídeo anterior que o CI em questão que eu quero analisar é esse aqui. Se você quiser saber por que o CI é esse aqui, é só você assistir um pouco o vídeo anterior, que vai estar explicando todo o problema dessa placa aqui e por que nós chegamos ao diagnóstico desse CI. Vamos fazer aqui uma análise mais detalhada sobre ele pelo Board Viewer. Voltando aqui ao Board Viewer, então vamos aqui acessar aqui o nosso microscópio para que a gente tenha uma melhor análise, né, desse circuito. Em primeiro lugar, nós temos que saber qual é a referência, porque em toda placa, cada componente tem a sua referência na placa. Nessa placa aqui, nós temos aqui duas referências aqui de cada circuito integrado. Temos aqui o PU502 e temos o PU701. Como eles estão juntinhos, quer dizer que o de cá é o PU502 e o de cá é o PU701. Justamente essas duas nomenclaturas aqui. Então vai ser importante eu saber dessa nomenclatura para que eu possa encontrar a sua numeração lá no Board Viewer. Outra informação muito interessante que eu preciso saber sobre cada componente são os seus terminais, o número dos seus terminais. No caso desse componente aqui, você vê que ele está bem visível aqui, a referência dele está bem visível, né? Aqui é um GS358S. Então ele tem 8 terminais, né? E os seus terminais são enumerados a partir do primeiro no sentido anti-horário. Então sempre começa pelo terminal 1. Na placa, né, na impressão da placa, temos primeiro o número 1 do componente, o primeiro terminal, sempre ele vem marcado de uma forma mais nítida, né? Você vê que nesses terminais aqui, desse lado aqui, ele tem uma marcação mais evidenciada, no caso é o pino 1. Por exemplo, nesse outro terminal aqui, sempre o pino 1 ele vai ter uma marcação mais em evidência do que as outras. Quer dizer que aqui é o pino 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4, 5, 6, 7 e 8. Então sempre o sentido é esse aqui. A partir do pino 1, no sentido anti-horário, é onde você vai contar.
E caso esse componente não esteja aqui, esteja fora da placa, como você vai identificar o pino 1? Geralmente ele tem uma marcação bem em cima dele. Nesse caso aqui, ó, tem essa marcação aqui. Essa marcação aqui ela vai identificar o pino 1. Então, se ele tiver na placa, o pino 1 vai ter uma serigrafia. E se o componente estiver fora da placa, vai ter uma marcação nele onde vai simbolizar o pino 1, sempre nesse sentido. Por exemplo, nesse caso aqui desse componente, né, que nós não conseguimos ver a referência em cima porque ele queimou, o pino 1 vai ser esse aqui vai ser o 2, o 3, o 4, passando para cá, 5, 6, 7, 8, ok? Vamos voltar aqui ao board viewer. Então, caso eu já saiba onde é que fica o componente, eu já vou em cima dele. No caso, visualmente na placa, eu já sei que ele fica aqui. Mas vamos supor que eu tivesse com a dificuldade de encontrá-lo aqui na placa, eu posso pesquisar aqui, ó, em partes. Partes é justamente o código dele, né? Então o código dele aqui, como eu sei que é o PU502, quando eu dou Enter, ele já me mostra. Eu posso dar o zoom, vai cair bem em cima dele. Caso eu esteja assim, vamos supor que eu estou em outro local da placa e eu pesquisar, e eu der Enter, PU502, ele vai sempre me colocar no centro da tela o componente. E logo aqui em cima, ó, eu já vejo que componente é desse lado direito. Então, ao clicar, só de eu já passar o mouse em cima dele, ele já me mostra que componente é. Se eu, por exemplo, passei o mouse em cima desse, esse aqui é um MOSFET de canal N, tá ali, ó, N MOSFET, me dá a referência dele. Se eu clicar desse lado de cá, ele vai me dar todas as conexões com esse componente. Por exemplo, esse aqui, esse PU502. Quando eu clico nele, ele me mostra todas as conexões. Vamos logo analisar desse lado de cá. Ele me mostrou que é um regulador, que é a palavra regulador. Me deu aqui a referência dele, que é um RT945GSP. Ele é um regulador RT9045GSP, não foi isso? Tá aqui, ó. Justamente esse. E ele também me dá todas as conexões que são ligadas. Então, nesse campo de cá, é o componente. Nesse campo de cá, são as trilhas que determinado terminal tem. Você vai entender muito bem isso. Vamos logo ver aqui com calma. Então, parte é o componente e net é a trilha. O que significa isso? Você vai entender com bastante calma agora. Então, ao clicar em um certo componente, por exemplo, esse aqui, que é um componente em questão, ele vai me mostrar aqui em cima parte, vai me mostrar o componente, qual é, a referência, quantos conectores, ele é um componente de SOP 8, quer dizer que 8 conectores, e cada conexão do seu terminal, pelo que ela é responsável e onde ela está ligada. Por exemplo, vamos começar pela conexão 1. Quando eu clico na conexão 1, no pino 1, tanto eu posso clicar aqui, como eu posso clicar aqui. Então, se eu clico no pino 1, e eu diminuo o zoom, eu vejo que o Board Viewer vai me mostrar todos os locais que tem uma trilha igual com esse conector 1, com esse terminal 1. Aqui em net, são quantas conexões estão na mesma trilha que esse aqui. Então, tem 110 conexões nesse pino 1. 110 conexões. Você vê que ele tem conexão, por exemplo, aqui, com memória DDR3. Você tem a conexão com o processador, com LGA 1150, que é justamente o socket do processador. E se eu reduzir o zoom, ele vai mostrar em amarelo todas as conexões que estão ligadas nessa mesma trilha aqui, ó.
Então você vê que essa mesma trilha, essa ligação aqui de mais 1.5 volts, além de ele estar ligado nesse terminal 1, ele vai ligado em alguns pontos da memória RAM, ele vai ligado também em alguns pontos do socket do processador. Então você vê a importância que tem essa trilha de mais um dual. Então se tiver algum componente nessa trilha que esteja em curto, ele vai causar interferência em tudo isso aqui. Por exemplo, se esse componente aqui, que é um capacitor, né? Aqui ele mostrou, capacitor de 10 microfarads. Se esse capacitor tiver com fuga, tiver com algum problema, ele vai me causar interferência na memória RAM, vai causar interferência no processador, vai causar interferência em uma série de conexões, em 110 conexões. Entendeu mais ou menos o que significa isso? Por exemplo, se eu clicar agora no terminal 2 é o GND. GND não tem muito o que falar, porque GND é o terra, né? GND é a carcaça da própria placa, é a carcaça do gabinete. Então Gnd é o que é a conexão que mais existe na placa, é GND. Então eu não dou muita atenção ao GND, porque GND é a própria carcaça da placa, né? Uma ligação direta com a carcaça. Então vamos logo passar para o terminal 3. O terminal 3, ele é uma tensão de referência, né? Tensão de referência. Não sei basicamente muito o que quer dizer isso aqui. Só sei que é uma tensão que ela vai ligada, ela tem poucas ligações, apenas 6. Ele vai ligado nesse regulador, vai ligado em 2 resistores e num capacitor. Então essa tensão de referência nessas conexões aqui. Vamos agora para o pino 4. No pino 4, ele é a tensão do DDR, é justamente a tensão DDR. Então você vê que o pino 4 ele tem 10 ligações, e nessas 10 ligações ela é responsável justamente pela alimentação do DDR. Você vê que existe uma trilha única que vai ligar o terminal 4 ao DDR. Está dando para observar que ele tem aqui, ó, nesse banco de memória tem 2 ligações, e nesse banco de memória tem 2 ligações. Então o que significa? Que se tiver alguma interferência nesse componente, ele vai afetar justamente a memória DDR. Por isso que a placa-mãe fica reiniciando, fica inconstante, por conta dessa conexão aqui. É a conexão 8 é GND, o 7, o 6. O 6 é 5 volts. Você vê que a conexão 6 ela vai receber 5 volts. Ok? E esses 5 volts vai ser justamente aqui, ó. Os 5 volts que saem da fonte, ele vai diretamente para cá. Você vê que essa mesma ligação aqui, que é de 5 volts no terminal 6, ele vai estar ligado diretamente à fonte. Isso aqui é o conector da fonte, né? Então, não tem muito o que falar, apenas vai sair da fonte diretamente para esse circuito. Daqui vai sair 1,5 volt, daqui vai ser uma tensão de referência, e daqui vai ser a tensão para o DDR. Por isso que é tão importante esse componente. Agora vamos fazer uma pesquisa sobre ele na internet. Então, em posse do número do regulador, vou dar um clique com o botão direito para copiar, né? E vou abrir aqui o site, vou pedir o datasheet dele. Tem vários sites que mostram datasheets, mas eu gosto mais desse aqui, ó, All Datasheets. É um site que eu uso mais para verificar. Então, apareceu aqui em cima, eu clico nele. Visualizar. Está aqui, ó. Então você vê que esse componente, olha o nome dele aqui, ó. Se eu poderia ler aqui de forma básica para mim mesmo em inglês, eu não sou bom em inglês, mas dá para entender. Mas caso a pessoa tenha dificuldade, é só você copiar aqui, ó, para saber que componente é esse, ó.
Deixa eu jogar ele aqui no tradutor. Então você vê ó, que o RT9045 é um regulador linear simples e econômico de alta velocidade, projetado para gerar tensão de terminação no sistema de DDR. Então, mais uma vez, aqui está mais confirmado que é um regulador que ele vai fornecer 1.8 volts ao sistema de DDR, ok? Então, a gente viu que componente é, vimos aqui a referência dele e fomos na internet pesquisar para o que serve, pelo datasheet. Agora vamos fazer alguns testes com o multímetro, né, para ver se vai dar tudo isso. Então vamos verificar aqui, ó, cada terminal desse. Por exemplo, o terminal 1, ele vai ter que ter 1,5 volt, ok? Terminal 2 é o Terra, eu não vou nem verificar. O terminal 3 é o DDR referência. Outro terminal interessante, o terminal 6 é o 5 volts. O outro interessante seria o 4. O terminal 4 é o VT-DDR. Se a gente voltar aqui ao esquema, ele dá mais ou menos como seria essas conexões. Por exemplo, aqui, ó, ele vem mostrar, né, que no IN ele vai entrar geralmente entre 1.8, 1.5 volts, 1.3 e 1.2. Você verifica aqui de acordo com o board view, é justamente 1.5 volts, que é justamente essa tensão no terminal 1. Né? Você vê que o terminal 1 é o VIN, tá vendo aqui, ó, terminal 1, VIN, é justamente esse 1.2. Tensão de referência, qual seria esse referência? Ele vai dizer aqui, ó. Tensão de referência pode ser 0,9, 0,5, 0,6. Então vamos lá para a nossa paginazinha. Tensão de referência 0,6, por exemplo. O terminal 6 é o 5 volts, o terminal 4 é o VTT-DDR. Quanto seria esse VTT-DDR? Vamos procurar aqui. No caso seria o Vout, né? Vout. Vout, isso. Ele diz aqui, o Vout. Aqui não disse não, mas tem um lugar que fala aqui. Vamos olhar diretamente lá. Uma hora eu vi, mas agora eu estou esquecido quanto seria esse Vout. Não consegui ver onde é que é não. Então vamos lá para a placa agora, para a gente ver como que vai ser essa questão das tensões nela mesma. Então, vamos agora estar avaliando com o multímetro, para a gente ver se realmente as tensões estão batendo exatamente de acordo com o esquema do board viewer, né? Então é o que eu liguei a placa. Nós vimos que no terminal 1 deveria ter 1,5 volt. No terminal 3, uma tensão de referência, que ela poderia ir de 0,6, 0,4. No terminal 6, 5 volts. E no terminal 4, a tensão de saída do DDR.
Então estou aqui com o multímetro ligado. Aqui está o CI, né, em questão, que é o CI que nós vamos estar usando para testar. O GND é qualquer ponto que seja o terra, pode ser qualquer lata, a conexão do parafuso. Então o GND é bem fácil de estar achando. Então eu vou colocar na própria lata da placa, qualquer lugar que tem uma lata, né, para nós estarmos fazendo o teste. Eu vou começar logo pela conexão do pino 1, que seria a tensão de 1.5 volts, para ver quanto que ela está dando, ok? Está dando 1.48, então está correto. Está dando a tensão correta do pino 1. O pino 2 alterna, vai dar 0 mesmo, então não vou nem medir o pino 2. Vou logo para o terminal 3, naquela contagem que nós fizemos, ele tem que dar 0,7, 0,6. Então, tocando no pino 3, deu justamente 0,7. Tá vendo ali? 0,7 volts. Está com a tensão correta. O pino 6, ele deve dar 5 volts. Bora ver quanto está dando no pino 6. 5 volts. 5.2. Então, 5 volts. O terminal 5, você viu no board view que o terminal 5 ele tem uma ligação com o terminal 3, né? A mesma coisa. Então tem que dar a mesma tensão que o terminal 3, 0,7. Agora a tensão de saída para a placa DDR, que é o pino 4. Está dando 0,9. Então está tendo a tensão de saída para a memória DDR. Então, apesar de a placa estar funcionando, mas ela está de forma inconstante. Então, vimos que é por conta desse chip. Vamos estar fazendo o quê? Vamos estar fazendo a substituição do chip para a gente estar vendo se resolve. Agora, mais algumas curiosidades sobre o board viewer. Vimos esse componente, né? Mas a gente poderia... Aqui vamos verificar outros componentes, né? Por exemplo, na placa-mãe tem um componente PWM, que na placa ele fica mais ou menos nessa região aqui, ó. Então, se você tem dúvida para que serve esse componente, você dá um clique nele, que logo aqui ele já mostra para que serve. Já diz, é um PWM Controller, ou seja, o controlador PWM. Tá? E o PWM, por exemplo, nesse pino 1, o pino 1 dele seria aqui seria o pino 1 dele. Você vê que no pino 1 ele tem 7 conexões com outros componentes, tá vendo? 7 conexões. Parte é o componente net e as conexões daquele terminal. Por exemplo, se eu clicar nesse terminal aqui 31, ele vai dizer que eu tenho 6 conexões. Esse terminal 21, ele tem 4 conexões em toda a placa. Ele só tem 4 componentes que são ligados a ele. E assim você pode fazer com qualquer componente. Por exemplo, esse componente aqui, ele é o componente de áudio, ó, é o ALC887. Para quem conhece, né, assim mais ou menos, já sabe que isso aqui é o componente de áudio. Vai mostrar toda a ligação dele. Às vezes o áudio não está funcionando, então você vai medindo aqui e vai vendo alguma coisa que está ligada a ele que não está funcionando. Então, para resumir, para finalizar o vídeo, de forma resumida, o que é que esse programa faz? Ele mostra um componente e mostra na placa todas as ligações que tem com esse componente em destaque com a cor amarela. Então, qualquer componente que eu pegar e clicar em um dos seus terminais, ele vai colocar em toda a placa, em todos os locais que tem esse terminal. Por exemplo, com esse aqui, eu cliquei nesse terminal em vermelho. Então, eu sei que todos esses componentes aqui, ó, que estão em destaque em amarelo, ele vai ter uma linha, uma trilha única com todos esses aqui. Então, se algum desses componentes vier a falhar, toda essa trilha aqui também vai falhar, ok?
Então esse aí é o Board Viewer. Espero que tenha ajudado vocês. A única coisa que eu peço é que você curta nosso vídeo, compartilhe e inscreva em nosso canal, que isso vai nos ajudar a estar fazendo mais, né? Trazendo mais conteúdo, ok? Obrigado.